Nós vamos continuar hoje o assunto escatologia. E eu trouxe um tema aqui. Na verdade, eu deveria ter falado disso um pouco antes até. Mas eu quis, de propósito, deixar passar um pouco. E agora nós vamos falar sobre um início sobre isso, né? Porque esse assunto é longo. Vocês já ouviram falar em dispensacionalismo? Em dispensações? O dispensacionalismo é um sistema teológico, ou seja, é uma forma sistemática de estudar Deus através da Bíblia Sagrada, né? E assim organizar as revelações e as ações de Deus, bem como o seu relacionamento com o ser humano que criou e o seu plano de salvação, agrupando essas informações de acordo com os critérios específicos e bem definidos. Sobretudo, isso é útil para o nosso estudo da escatologia. A palavra dispensação, ela é sinônimo de administração, que por sua vez é sinônimo de mordomia. Lembra da passagem que Jesus cita lá? O homem, o mordomo infiel, né? O cara que foi infiel e tal, e aí pede contas da mordomia. Então, mordomia, a gente, por causa da realidade do nosso mundo, da nossa época, a gente entende que mordomia é uma regalia que a pessoa não merece. Mas a palavra mordomia quer dizer administração do lar, administração da casa de Deus, né? É daí que vem essa palavra. Na verdade, ela vem de um termo grego que é oikonomia, que é oiko de casa e nomos de lei, né? Então, a lei da casa, a maneira, a regra como se administra o lar. Dessa palavra surge mordomia. Dessa palavra também surge economia. Quando a gente fala de economia, a gente pensa em poupança, né? Mas a palavra economia é a organização de diversos elementos ou a arte de administrar uma casa ou um estabelecimento. Da onde vem a palavra econômo, indivíduo encarregado da administração de uma casa grande ou de uma instituição, mordomo. Então veja como a nossa visão de algumas palavras limita o nosso entendimento da Bíblia. O mordomo não é um garçom com uma roupa bonitinha. O mordomo é quem administra tudo numa casa. É ele quem cuida dos demais empregados, do que precisa ser comprado, do que precisa ser vendido, do que precisa ser consertado. O trabalho dele está acima dos outros empregados. Abaixo do patrão é ele que manda em tudo. É como o capataz de uma fazenda, responsável por tudo. Então, o dispensacionalismo, ele é o estudo das maneiras como Deus administra o seu povo. Cada dispensação é uma forma que Deus se manifestou com o homem, se relacionou com o homem. Porque quando fala cuidar da casa, Deus não está preocupado com o planeta. Está preocupado com você. Você é a casa do Espírito Santo. Então, a administração da casa é a maneira de Deus administrar você. Não você indivíduo, você ser humano em geral. Tá certo? Então, desde lá do Jardim do Éden, já vem essa história, né? Os estudiosos, a doutrina, né, o estudo do dispensacionalismo é uma coisa nova. Ela começou por volta do ano de 1850, mais ou menos, entre 1830 e 1850, quer dizer, tem um pouco mais de 100 anos. Não é uma coisa muito antiga. E até hoje há um conflito muito grande entre os chamados dispensacionalistas, ou seja, aqueles que
acreditam que a dispensação, o dispensacionalismo é uma doutrina e que tudo tem que ser seguido a partir dali, e os tradicionais, que olham para aquilo como uma heresia em alguns momentos, não gostam daquilo, não se sentem à vontade com aquilo, porque é uma interpretação completamente diferente. Né? Você que tem uma Bíblia de Scofield, não é? Então, a Bíblia de Scofield é considerado o maior e melhor argumento dos dispensacionalistas. John Scofield era um discípulo fiel do cara que iniciou os estudos sobre o dispensacionalismo, que é Diving. Esse cara deixou vários livros escritos, mas ninguém conhece. Só que Scofield fez a doutrina dele ser conhecida no momento em que ele a associou à Bíblia. Então, a Bíblia, com comentários de Scofield, já foi vendida no mundo inteiro. E muita gente pega e lê os comentários que Scofield fez, como se fossem palavra de Deus. E, na verdade, são apenas uma maneira de interpretar as Escrituras. Então, há uma discussão muito séria, né, nos meios acadêmicos aí, da teologia a respeito do dispensacionalismo. No entanto, a gente precisa entender esse conceito do dispensacionalismo, porque ele faz com que a gente olhe para a história do povo de Deus e veja que em determinado momento Deus agia de uma maneira. De repente, ele passou a agir de outra. Depois de um tempo, de outra. Por que Deus não agiu sempre do mesmo jeito? Porque as pessoas se relacionavam com Ele de maneira diferente. Então, Deus não muda a sua personalidade. Mas Ele fala com o chinês na realidade do chinês. Ele fala com o jamaicano na realidade do jamaicano. Ele fala com o brasileiro na realidade do brasileiro. Ele fala com o judeu na realidade do judeu. Pode ver que quando Jesus esteve na terra, fisicamente em Israel, as suas parábolas eram relacionadas à vida cotidiana daquele povo. Ele usou como exemplo coisas que eram comuns na vida daquele povo. Em outros momentos, por exemplo, quando Deus se manifestou através de Moisés, a regra era completamente diferente. O povo tinha outra visão, outra realidade. Então, nós não estamos entrando com uma nova doutrina, não é isso. Nós nem somos dispensacionalistas. Nem somos. O dispensacionalismo é um sistema de estudo. E como um sistema de estudo é que nós utilizamos. Nós separamos os assuntos bíblicos de acordo com as eras, com as etapas, com os tempos, de acordo com o que Deus realizou, né, como Ele interagiu com o seu povo. Então, o dispensacionalismo ensina que há diversas, sucessivas dispensações durante toda a história bíblica e que cada uma envolve um tipo de teste ou uma responsabilidade, na qual invariavelmente o homem falha e é seguida pelo juízo de Deus. Então, a gente vê isso, por exemplo, quando se fala do Éden. Deus criou o homem e a mulher. Qual que era a regra? Vocês podem comer de tudo no jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal. O que o homem fez? Desobedeceu. Comeu. E aí, o que aconteceu? O juízo de Deus. Deus os botou para fora. Aliás, essa é a primeira dispensação, chamada inocência, período da inocência. Porque o homem não tinha malícia, mas ele foi envolvido pela mentira do diabo e fez o que era desagradável a Deus. Então, essa é a característica de todas as dispensações. Deus estabeleceu um relacionamento com o povo e para se manifestar e manter aquele povo de pé, ou aquelas pessoas de pé, ou aquela família de pé, Ele deu uma ordem, não faça isso, não faça aquilo. E invariavelmente, o povo transgrediu. Então a gente vê
desde o Jardim do Éden que o homem foi descendo degraus. Quando nós estudamos o que vai acontecer no fim dos tempos, nós precisamos voltar e entender o que aconteceu no passado. O que Deus falou, o que Deus disse, como Ele agiu, como Ele interagiu com aquelas pessoas, para que a gente possa entender também o nosso presente, onde nós estamos dentro dessa história. Mas nós não estudamos essas coisas, nós não usamos o dispensacionalismo como uma doutrina, como alguns já fazem. Existem igrejas que são dispensacionalistas, ou seja, todo entendimento bíblico que não combina com a teologia chamada dispensacionalismo é descartada. Isso não pode acontecer. Isso não é assim. Então, nós usamos isso como uma ferramenta, porque é para isso que Deus deu. Deus não deu para isso virar uma nova forma de se relacionar com Ele. E saber disso, acreditem, não vai fazer vocês entrarem no céu. Porém, não saber disso vai impedir que vocês entendam algumas coisas que a gente vai estudar em escatologia. Porque você não vai ter como definir para quem está sendo falado. A qual dispensação isso pertence, para quem Deus disse. Já falei algumas vezes aqui. Às vezes a gente lê na Escritura e as pessoas confundem coisas que Deus estava dizendo para o povo de Israel com coisas que Ele estava dizendo para a igreja. Por quê? Porque não conhecem essa regra do dispensacionalismo. Não entendem que há pactos diferentes, alianças diferentes. A gente conhece duas alianças, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós conhecemos a lei e conhecemos a graça. Mas isso é só a ponta do iceberg. No entanto, se hoje você que crê em Deus não tem que trazer um cordeiro aqui para eu sacrificar, e você não se sente devedor por não fazer isso, é porque você sabe que essa regra não é para você. Essa regra é de um outro pacto, não é? Hoje, a nossa forma de cultuar a Deus não envolve o sacrifício de animais. Por quê? Porque nós estamos numa dispensação diferente da daquele povo. Se nós estivéssemos na mesma regra, debaixo da mesma lei, cumprindo a mesma dispensação, aqui seria um local de holocaustos. E vocês viriam para cá para oferecer holocaustos. Então, ainda que nós, como igreja, como comunidade, não sejamos dispensacionalistas, todo cristão vive alguma coisa da dispensação. Quando ele faz diferença entre o Velho e o Novo Testamento, quando ele faz diferença entre a lei e a graça, quando ele faz diferença entre o corpo físico e o lado espiritual. Ele está vivendo um pouquinho dessa história chamada dispensação. E isso está espalhado no mundo inteiro. Por quê? Porque isso começou lá por volta de 1830, entre 1830 e 1850, e se espalhou pelo mundo. O nosso irmão está aqui e tem uma Bíblia de Scofield. E eu sei de mais gente na igreja que tem. E nunca imaginou que essa Bíblia, para alguns, é herética. Ela tira você da essência verdadeira da palavra de Deus. Então veja quantas coisas existem por aí. É possível você, como um cristão, viver o dispensacionalismo. Mas é impossível você, como dispensacionalista, ser um cristão. Não dá. Você vai contrariar um monte de doutrinas bíblicas para fazer as coisas do jeito que um dispensacionalista faria. E embora, se a gente for analisar, existem inúmeras denominações que vivem conceitos dispensacionalistas sem saber. Tá? Então, vamos lá. O dispensacionalismo ele é caracterizado por três coisas muito importantes. Uma é a interpretação literal e consistente da Bíblia.
desde Gênesis até o Apocalipse. Nada de errado com isso. Nós sabemos que a Bíblia tem que ser tratada como um livro literal, senão a palavra de Deus perde o seu valor. Segundo ponto, uma distinção efetiva entre Israel e a igreja. Por muitos séculos, e em algumas denominações isso continua a acontecer até hoje, Israel foi riscado do mapa. Quando Jesus morreu na cruz, e logo em seguida o Espírito Santo foi derramado e iniciou a igreja, porque a igreja, ela começou a existir em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Então, a partir daquele momento, muitos teólogos entendem que Israel foi riscado do mapa. E que hoje, o único organismo existente e herdeiro de todas as promessas do velho pacto e do novo pacto é a igreja. Nós já dissemos a vocês que isso é tratar Deus como um moleque. Porque foi Deus que disse que ainda que se pudessem contar os fundamentos da terra, os grãos de areia na praia do mar, só se contasse todas as estrelas é que ele deixaria o povo. E ninguém consegue. Não é possível. Então a promessa de Deus não caiu por terra. Uma coisa é o povo de Deus, Israel. Outra coisa é a igreja, que é povo de Deus em outro sentido. Nós não somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, físicos. Nós somos, como diz Hebreus, os descendentes da fé de Abraão, Isaac, Jacó, de Davi e todos os outros. Mas uma coisa é a fé e outra coisa é o sangue. Aquele povo recebeu promessas grandiosas de Deus. Se Deus deixar de cumprir uma das promessas que fez aquele povo, que garantia nós teremos que Ele cumprirá as que fez a nós? Então a distinção entre a igreja e Israel é primordial para a gente entender as profecias, assim como a interpretação literal da Bíblia. Eu não posso usar a Bíblia como um livro alegórico, onde Deus mostra um dragão, mas na verdade Ele queria mostrar um jacaré com asa. Se Deus queria mostrar um jacaré com asa, Ele ia mostrar um jacaré com asa e não um dragão. Então, é um fato, nós precisamos entender que a Bíblia tem que ser tratada ao pé da letra. O terceiro ponto é tão importante quanto esse, porque o foco do dispensacionalismo original é glorificar o nome de Deus. É fazer com que Deus seja reconhecido pela grandeza do seu plano de salvação, que começou antes do homem ser criado. E envolve o fato dele se relacionar com homens de maneira diferente, em épocas diferentes, de formas diferentes. Não é por acaso. Agora, esses 3 pontos que caracterizam o dispensacionalismo enquanto uma regra doutrinária são perfeitos. O que perde o foco quando se fala de dispensacionalismo são argumentações tolas que ao longo do tempo as pessoas começaram a desenvolver sobre essas coisas. Então, eu não vou entrar no mérito do que eles fizeram, porque eu não quero estudar o dispensacionalismo. Eu só quero informar vocês que nós precisamos conhecer um pouco desse assunto, porque nós vamos falar dele quando nós abordamos profecias, como as 70 semanas de Daniel, que foi dada a um povo chamado judeus, numa época, dentro de um princípio de relacionamento. Está interrompido porque nós estamos aqui, igreja. E quando a igreja foi embora, essas 70 semanas voltam a contar. Foi o principal assunto que eu tratei com vocês ao longo desses primeiros 4 meses que nós estamos estudando. Já estamos indo para o 4º mês de estudo. Essa é a minha 10ª aula aqui, quer dizer, pelo menos uns 3 meses já foi.
Esse assunto é cheio de ramificações, e se a gente for enveredar por ele, nós vamos ter que perder um tempo grande com isso. Então, qual que é a ideia hoje? É passar um panorama para vocês entenderem o que é esse assunto dispensacionalismo. Para quando vocês pegarem a Bíblia e forem estudar, entender, Deus falou isso porque era este período. Agora é este período. Era aquela regra, agora é esta regra. Porque é isso que faz a gente se localizar dentro da palavra. Ok? Como eu já disse, não tem como a gente entender o que vai acontecer sem entender o que já aconteceu. Sem entender o que está acontecendo agora. Eu preciso disso. Tá? Essa visão do dispensacionalismo, que Deus estabeleceu determinadas leis, determinadas regras para o homem cumprir, e o homem sempre descumpriu, e aí sempre veio um juízo de Deus, e depois Deus vem com outra dispensação. Quer dizer, não deu certo desse jeito, vamos tentar daquele. Isto mostra o tamanho do amor de Deus. Deus sempre quis que o homem dependesse dele, que o homem o ouvisse. Porém, a gente sabe que não é assim. Nós mesmos, qual de nós foi absolutamente constante na presença de Deus? Qual de nós não vacila? Se afasta, passa um tempo longe, depois volta. Passa um tempo frio, depois aquece de novo. Isso tudo, um pouco é falta de conhecimento, outro pouco, que eu diria não é um pouco, é muito, é a falta de visão do que é o amor de Deus, do quanto esse amor é grande. Eu preciso que fique claro que nós não vamos seguir a dispensação como uma regra doutrinária, tá certo? É uma forma de estudar. Então a gente está vendo, vou falar hoje, oportunamente eu vou falar de outras coisas, porque esse assunto é vasto e não dá para falar tudo de uma vez. Mas enfim, fique claro que a gente não é dispensacionalista. Nós não entramos nesse barco. Nós usamos a dispensação como ela foi dada, como uma maneira de interpretar as Escrituras, como uma maneira de enxergar a distinção entre Israel e a igreja, e como uma maneira de glorificar a Deus. Todo o resto é balela. Os estudiosos, que é o que nós somos, usam esse sistema para se aprofundar na Escritura, tá certo? Principalmente na escatologia. Por quê? Porque se você não dividir as coisas direitinho, você acha que está tudo no mesmo barco, e não está. Um é o plano de Deus para Israel, outro é o plano de Deus para a igreja, e o outro é o plano de Deus para o resto do mundo. São três coisas diferentes. Se a gente não entender, não identificar as propriedades de cada um, a gente vai misturar. Você vai ler a promessa e falar, isso é para mim. E não é, isso era para Israel. Certo? O erro, talvez o principal erro do dispensacionalismo, é dizer que para Israel são só promessas humanas, e para a igreja são só promessas espirituais. Está errado. Há um futuro espiritual, e haverá um retorno espiritual para os israelitas. E há coisas palpáveis, materiais, para a igreja também. Então, dar a Israel uma conotação física e colocar a igreja como o Israel espiritual está errado. Não é nada disso. A igreja é uma coisa, Israel é outra. Tá certo? Então, esse erro, eles cometeram ao longo do tempo. Eles mesmos entenderam que são diferentes, mas quiseram fazer diferente demais. E aí não funciona. Então, agora, eu vou falar para vocês sobre as 7 dispensações. Alguns dizem que são eras. Mas, na verdade, não é uma conotação de tempo que importa aqui. Tá? O que importa é que Deus se relacionava de uma maneira e agora se relaciona de outra.
Deus tinha uma regra para administrar a casa e agora ele tem outra. Então não é, aquela regra durou tanto tempo, era uma era. Não, não era uma era. Não é nesse sentido. Demanda um tempo, tem uma passagem de tempo, mas não é isso que conta. Acabou o tempo, agora é outra. Não. O que conta é a mudança na maneira como Deus administra o relacionamento conosco e não o tempo, tá certo? Então, como eu disse, a primeira das 7 dispensações é chamada de inocência ou de liberdade. Ela começa lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Até agora nós não lemos a Bíblia, né? Agora nós vamos começar. 2:7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E aí ele vai, esse período, essa dispensação vai até Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Que diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quando começou? Quando Deus criou o homem. Quando terminou? Quando Deus o pôs para fora. Essa dispensação chamada inocência. Inocência por quê? Basta você ler as passagens. O homem e a mulher andavam nus e para eles não tinha peso. Os animais, o relacionamento deles com Deus, o relacionamento deles um com o outro, era completa e absolutamente inocente. Mas eles comeram da árvore. Ou seja, eles transgrediram um mandamento que era a regra para essa dispensação. E aí receberam o juízo. Como Deus havia dito. Se você comer da árvore, você vai morrer. E aí ele morreu. Pôs para fora. Acabou aquela intimidade, a inocência. Já era. Em seguida, Deus começou uma nova administração, uma nova economia, uma nova maneira de se relacionar com o homem. A segunda dispensação é chamada consciência ou autorresponsabilidade. Ela começa no final de Gênesis 3, quando Deus põe o homem para fora, e vai até Gênesis 7, no dilúvio. Porque Deus esperou que o homem entendesse que precisava recuperar a confiança de Deus. Caim matou Abel. Foi expulso, saiu pela terra andando. Nasceu Sete. Nasceram as irmãs de Sete. Sete se casou com uma de suas irmãs, Caim com outra. E começaram a procriar e a se multiplicar. Mas todos eles sabiam de onde tinham vindo. Por que Caim matou Abel? Porque em algum momento eles descobriram que precisavam oferecer algum tipo de sacrifício a Deus para atrair a atenção dele. E aí Caim foi e ofereceu do que ele tinha, o que ele tinha? Plantação. E Abel era pastor de ovelha, o que ele fez? Ele ofereceu a gordura da ovelha, o sacrifício do animal. E Deus prestou atenção em Abel. Isso despertou o ciúme, a inveja em Caim. E ele matou o seu irmão. Mas ali ficou claro o que Deus queria. Deus queria sacrifício do homem. Queria que o homem se voltasse para ele,
buscasse, se reconciliasse, deixasse de fazer, não o sacrifício do animal em si, mas que houvesse um pagamento, uma forma do homem agir contra si mesmo, se defraudando, deixando para lá coisas em favor de Deus. Por que o sacrifício de Abel foi aceito, de Caim não? Porque Abel deu o que tinha de melhor e Caim deu o que sobrava. Ou seja, Deus mostrou para o homem que queria o melhor do homem e não o que sobrava. Consciência, autorresponsabilidade. Você é responsável pelo que você escolhe. Aonde estão as suas prioridades? Deus começou a mostrar isso para o ser humano lá, logo após o Jardim do Éden. Só que, ao invés do homem entender isso, o homem começou a multiplicar a violência de Caim. A ponto de chegar o momento que Deus falou, toda a imaginação do homem é ruim. Vou destruir a terra inteira. Gênesis 7, quando ele manda, 6, ele manda Noé construir uma arca, e no artigo 7, no capítulo 7 de Gênesis, a arca fica pronta, eles entram dentro e rompem-se as fontes do abismo. Uma pergunta curiosa, onde é que fica um abismo? Em cima ou embaixo? É um abismo, é para baixo. Então, quando fala que romperam as fontes do abismo, a gente precisa entender que não foi só chuva. A água veio de baixo, do subsolo. Brotava aos borbatões, um monte. Quem já viu quando você fura uma bica d'água, a pressão da água que vem lá de baixo é uma coisa de louco. Então, foi o que aconteceu. Por isso o dilúvio foi tão rápido. Porque a água não veio só de cima, ela veio de baixo também. Mas isso é só um detalhe. E aí, acabou esse período, essa administração chamada consciência, porque o homem não teve consciência. Não adiantou. Aí vem o terceiro ponto, a terceira dispensação chamada de governo, autogoverno, ou governo civil, ou governo humano, que vai de Gênesis 7 até Gênesis 12. Deus deixou o homem por conta própria, embaralhou as línguas lá, em Babel e tal, mas deixou o homem por conta própria. Cada um foi fazendo a sua vida como achava que tinha que fazer, e o negócio foi andando. Mas Deus não estava satisfeito. Deus viu que não adiantava. A imaginação do homem continuava sendo ruim, mesmo ele tendo confundido no capítulo 11 aí, as línguas, espalhado vários grupos pela terra, o homem não olhava para ele. Então, Deus viu que deixar o homem se governar também não adiantava. Então, ele resolveu estabelecer uma nova. O homem foi reprovado mais uma vez. Deus teve que ir lá, no capítulo 11, versículo 7, diz assim, Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali Deus confundiu as línguas. Então, Deus resolveu mudar de novo. Ele resolveu chamar um cara. E através deste cara, ele fez promessas que valeriam para toda a descendência daquele homem. Por isso, a quarta dispensação é chamada de promessa, ou patriarcal, porque foi quando ele levantou os patriarcas do povo judeu, O patriarca da igreja também, porque para nós também Abraão é o pai da fé. Então não mudou nada, Começa em Gênesis 12 com o chamado de Abraão, passa por todo o período patriarcal e vai até Êxodo capítulo 20. O que acontece em Êxodo capítulo 20? Deus outorga a lei.
Então acabou a promessa. Tem mais promessa. Agora é um novo mecanismo, é uma nova dispensação, é uma nova mordomia. A quinta, chamada lei. Alguns chamam também de Israel, porque foi nesse momento que Deus levantou aquele povo como um sinal para o mundo. Isso está ali por volta do Êxodo 20, quando Deus diz para Moisés a lei, fala aqui que eles devem ouvir a sua voz, e papapá, no capítulo 19, e no capítulo 20, ele cita os tão famosos 10 mandamentos. Ainda não eram as tábuas. As tábuas vêm lá em Êxodo 32. Mas aqui Deus já começa a dizer como Ele queria que as coisas fossem. Então a lei começa a ser estabelecida aqui, quando Deus outorgou. Ele disse, Ele estabeleceu como Ele queria que o povo se relacionasse com Ele. Essa é a quinta dispensação. Essa dispensação, ela é bem complexa. Ela vai, se a gente for examinar detidamente a Bíblia, ela só termina com o advento da igreja. Só quando a igreja chega é que acaba. Mas, na verdade, ela acaba com a morte de Cristo. A morte de Cristo é a transição entre essa dispensação antiga, chamada lei, e a nova dispensação que Deus traz agora, por acaso chamado igreja, ou graça, que seria a sexta. Só que o que acontece? Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 10 até o 24. Diz assim: todos aqueles, pois, que estão debaixo das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então veja, ele está dizendo aqui, a promessa que Deus deu a Abraão antes da lei, chega a nós por causa da fé. Mais do que isso, todas as promessas que Deus deu ao período dos patriarcas, pula o período da lei e chega até a igreja, que não tem nada a ver com aquela promessa no primeiro momento, por causa do sacrifício de Jesus. Jesus nos colocou lá como quem vai receber. Mas não foi só isso. Já disse a vocês que através do sacrifício de Jesus nós voltamos para o Éden. Qual que era a regra lá no Éden? A inocência. Então a gente volta lá para o primeiro amor, por causa do sacrifício de Jesus. Só que a gente não entende isso, porque o nosso corpo não consegue sobreviver a esta realidade espiritual como o corpo de Adão e Eva eram naquela época. O nosso é diferente, não é a mesma coisa, né? Então, continuando, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como que falando de muitas, mas fala de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então, se a gente não entender esse negócio de dispensação, você acha que a lei
vai fazer com que as promessas continuem valendo. Mas elas valiam na outra administração. Naquela elas não valiam. Para aquela administração chamada lei, não tinha promessa. Tinha regra. Regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que, né, se sobrecarregasse, não suportassem e caíssem para trás, porque a lei foi dada a um povo rebelde e obstinado. Então vê como amarra as coisas bonitinho. Só que a gente precisa ter essa percepção de que as coisas são de épocas diferentes, né? Continuando. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Eu sei que isso aqui é enrolado, porque o que ele está dizendo é o seguinte: olha, Deus queria que todos recebessem essa promessa, mas o povo andava desgarrado. Então Deus estabeleceu uma lei. O que é a lei? É um curral, é um cercado. E o povo, como gado, estava lá dentro. Tinha que seguir só aquele caminho, eles não tinham para onde ir. A lei estreitava, impedia que eles vivessem como as outras pessoas. Por que Deus fez isso? Porque senão ele teria que destruir aquele povo. E se ele destruísse aquele povo, nós não estaríamos aqui. Então, com a lei, Deus manteve aquele povo caminhando naquela direção, um passo duro, para que lá na frente, quando acabou aquele período, chegou um novo, ele pudesse trazer as promessas e dar para as pessoas que ele queria. Se não houvesse essa mudança na regra, as promessas não teriam sido dadas, o Espírito Santo não teria sido derramado, pessoas não seriam curadas. Então Deus precisou vencer aquele período, aquela etapa, com aquele povo duro, chato, para chegar até nós. Não porque nós sejamos muito melhores, mas porque agora vivemos debaixo de uma administração diferente. E aquele período foi tão complicado, porque ele, na verdade, se divide em três. O primeiro período, chamado de teocrático, era quando Deus estabelecia o legislador. Ele fez isso várias vezes. Ele fez com Moisés, depois Josué, depois Caleb, Gideão, vários juízes, até chegar em Samuel. Samuel foi o último juiz. Esse período durou 465 anos, mais ou menos. Desde o momento que Deus estabeleceu a lei, que foi Moisés, até Samuel. Esse período durou 465 anos, mais ou menos. Em seguida veio um período chamado de monárquico, que foi quando o povo pediu reis e Deus estabeleceu. O primeiro foi Saul. Em seguida veio Davi. Depois, Salomão. E aí começou a haver uma multiplicação. Depois de Salomão, o reino se dividiu em dois. Os dois reinos do sul, que era Judá e Efraim, e os 10 reinos do norte. Israel, cuja sede era Samaria, que era Israel, Dan, Neftali, Gad, Azer, Benjamim, enfim, os outros filhos lá. Então, virou 2 reinos, mas continuava sendo uma promessa só. Aí, lá na frente, esse período durou 490 anos, período chamado de monárquico, porque havia reis em Israel. Depois disso veio o período dos impérios gentílicos. Começou com a Babilônia,
605 anos antes de Cristo, quando eles conquistaram Jerusalém e levaram para a Babilônia os nobres, os filhos dos nobres. Quem foi nessa brincadeira? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abedínego, Esdras, Neemias e outros, que são dessa geração. Aí, esse período durou até por volta digamos assim, do momento que iniciou a igreja, né? Quando a igreja começou, esse período de governo dos gentios já não fazia mais diferença, porque a promessa já não era mais para aquele povo. Só. Agora já era para os que crescem. Então aí vem o sexto período, que é chamado de graça ou igreja. Alguns chamam esse período, os estudiosos, de interregno, que é entre reinos. A tradução seria essa, entre reinos, entre o momento que havia um rei, fosse ele da terra ou de outro lugar, e o momento em que Cristo estabelecerá o seu reino messiânico na terra. Então, entre os dois momentos, né, é chamado de interregno. Nós conhecemos como templo da igreja, templo dos gentios, época da graça. Existem vários nomes na Bíblia, mas é o nosso tempo. Começou lá em Atos 2, quando Deus derramou o Pentecostes. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 21. Lá fala para a gente quando que esse período vai terminar. Nós estamos vivendo esse período, ok? Enquanto a igreja está aqui, estamos vivendo esse período. Então, no capítulo 24 de Mateus, Jesus começa a falar dos sinais da destruição do templo. E ele fala no versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então isso descreve o período da tribulação. Um período terrível, que nós vamos estudar logo, logo. Falando do que vai acontecer naquela que é a última semana de Daniel. Né? O período da tribulação, ele começa com a assinatura de um tratado entre Israel e as nações. Tratado esse que é arranjado pelo personagem que a Bíblia chama de anticristo. Então, nós ainda não estamos nesse período. Por quê? Porque ainda não foi assinado esse acordo. Dentro do período da igreja, que nós estamos vivendo, aconteceu a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu. Logo depois de ele ter morrido, aqui foi o Espírito Santo derramado. Mas ele já havia prometido aos seus seguidores que esse processo iria acontecer. Então, ele é a ponte, né, desse último momento. Então, a morte do ungido, como havia sido previsto lá no livro de Daniel, né, o arrebatamento da igreja, que é o próximo evento que nós esperamos, com a graça de Deus estaremos todos nesse barquinho, né, e a própria tribulação fazem parte do período da igreja. Quando terminar a tribulação, tiver para terminar, e Jesus voltar fisicamente à terra, aí começa o período, o sétimo período, que é chamado de reino, ou de milênio, ou de reino milenar, dependendo de quem você for estudar aí. E o reino milenar, ele começa ali no final da tribulação, passa fisicamente pelos 1000 anos de Cristo reinando na terra, físico aqui, morando aqui, com a igreja já glorificada e reinando com ele. Período que a gente vê algumas informações lá no livro de Isaías, né? Quando ele fala que a criança pequena vai se deitar com a mão dentro da toca da serpente, lá do basilisco,
vai pastorear uma ovelha e um leão, porque ambos vão comer grama. Este período, que inclusive, né, é a base daquilo que os testemunhas de Jeová pregam que será o reino de Deus, na verdade é o reino milenar, quando Cristo estiver fisicamente na terra. E isso, a igreja já terá sido arrebatada, já terá sido glorificada, vai voltar com Jesus, quando Jesus vier para a terra para reinar, vai trazer a igreja, e a igreja não somos apenas nós os cristãos, ela pega os judeus, desde o início dos tempos, todos os que creram em Jesus, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, Calebe, Davi, Salomão, virão como parte da igreja. Eles são igreja porque eles morreram crendo nas promessas. Entende? Então, esse povo vai estar aqui com um corpo igual ao de Cristo, que não sente frio, fome, sono, cansaço, dor, nada. Um corpo glorioso. E a igreja vai estar reinando com ele, ou seja, vai estar agindo, vai estar dentro da regra de Deus, cumprindo a vontade de Deus na terra. Aí vem o período, termina a tribulação, vem um período de 1000 anos. No final dos 1000 anos, Satanás é solto, porque ele estava preso. Ele consegue levantar na terra, uma terra em que Jesus Cristo estará fisicamente reinando, em que haverá uma igreja glorificada andando por aí de um lado para o outro, em que haverá anjos subindo e descendo aos olhos. Ele vai conseguir levantar uma rebelião contra Jesus Cristo. E aí vem a batalha final, que Jesus destrói todos, o julgamento final, todo mundo que não acreditou é jogado no lago de fogo, e todo mundo que acreditou vai agora continuar o reino no reino eterno. Vai para Nova Jerusalém e acaba tudo aqui e começa tudo lá. Então, por que é importante entender as dispensações? Para a gente ver que Deus, por trás de cada uma delas, estava dando chance aos homens de se relacionarem com Ele. Nós estamos na época da graça. Até a igreja ser retirada da terra, e como eu já disse várias vezes, quando a igreja for retirada, o Espírito Santo vai junto. Porque é o Espírito Santo que nos une como igreja. Se Ele não estiver em nós, nós não somos igreja. E se nós estivermos onde Ele não está, não é igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai junto. E aí, como as pessoas vão viver na terra sem a graça de Deus? É como se pendurar num trapézio sem a rede de segurança. A chance de cair e morrer é 90%. A chance de se salvar é 1 em 1 milhão. Então, Deus vai desistir das pessoas? Não. Todos os castigos que Deus vai derramar durante o período da tribulação é para que as pessoas se arrependam. O primeiro foco é fazer com que Israel reconheça que errou. Mas só Israel estará na terra? Não. Haverão gentios, pessoas que nunca conheceram uma vida sem o Senhor, fisicamente na terra. E ainda assim Satanás vai conseguir enganar essas pessoas. É um negócio doido, né? Mas a Bíblia diz que será assim, então será assim. Né? E aí, essas são as 7 dispensações. Nós ainda vamos ter que abordar, em algum momento aqui, né, essas informações do período da lei, né, vamos ter que estudar um pouquinho mais. Do próprio período da graça também nós vamos estudar bastante. Esse período gentílico que terminou aí, no início da igreja, também nós vamos ter que nos aprofundar mais em algumas coisas. E claro, também, como é algo que está à frente, que é o reino milenar, é a próxima dispensação, nós não chegamos lá ainda, nós vamos também estudar, claro, sobre ela, né? Porque estamos estudando as coisas do fim do nosso tempo e início
do reino milenar, né? É isso que a escatologia nos apresenta. Veja que cada período desse, Deus tinha um modelo, tinha uma forma de administrar, ele tinha uma forma de se relacionar com as pessoas. Mas em todas elas ele não mudou, ele sempre estava com a mão estendida para aquele que queria. Todo aquele que se rendeu o encontrou. Quem não o encontrou? Quem não se rendeu. Quem não quis ouvi-lo. Então, como eu já disse, nós não vamos nos tornar dispensacionalistas por causa dessas informações. Porém, nós precisamos entender que nós também estamos sendo constantemente postos à prova. Estamos constantemente sendo testados. O quanto nós nos rendemos de fato. Quando a palavra diz que se Jesus vier, muitos que o chamam de Senhor não subirão. É complicado. Significa que alguns estão vivendo no engano. Estão vivendo erradamente. Então a gente precisa mudar o nosso conceito. Mudar algumas interpretações. Porque, gente, esse fato é pontual. Cada dispensação tinha um castigo. Se você fizer isso, eu vou te abençoar. Se você não fizer, vai ter um castigo. E nós vemos que em todas o ser humano falhou. Em todas. Deus estava ali dando promessa. E tudo que ele queria em troca é que a pessoa tivesse um relacionamento com ele. As pessoas preferiram ouvir um homem falando em Deus do que se render ao próprio Deus. Porque este é o divisor das águas quando você lê o Êxodo 19. Moisés, você vai falar para o povo, ó, eu tenho visto o que aconteceu com vocês. Agora, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem o meu concerto, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas o que o povo disse? Fala você conosco, Moisés. Porque se ele falar, a gente vai morrer. E na verdade, Deus falar era a vida. Então ali terminou a promessa e começou a lei. Se na promessa o povo recebeu, imagina a lei. E agora a gente fala da graça, é de graça, mas você tem que acreditar. E acreditar significa dizer não para você às vezes. Porque a única forma de comprovar a sua fé é não fazer o que você quer para fazer o que Deus quer que você faça. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É fácil? Não. Não é fácil. Em algumas coisas a gente acerta de primeira. Em outras a gente precisa testar 100 vezes. Em algumas, uma vida inteira. Se a gente desistir, como acontece, com facilidade, a gente desiste, a gente perde tanto. Por isso não importa o que aconteça, lembre-se de Deus. Tudo que estamos estudando, como já falei, toda essa parte de escatologia, não é para nós. Porque nós não vamos passar por esses problemas. Quem vai passar? O que não acredita. Mas quando eu estudo o que vai acontecer, isso me faz ver o tamanho da libertação que Deus está me dando agora. Isso me faz ver o tamanho do amor dele para mim agora. Ele não está esperando eu cair no buraco para me estender a mão. Ele já está me dizendo onde tem o buraco e como sair dele se eu cair. Se eu não for grato por isso, eu vou ser grato pelo quê? Então esse é o ponto. Os nossos estudos de escatologia não é para fazer buh e você ficar com medo. Não. Mas um pouquinho de medo vai bem. Porque senão a gente fica muito à vontade. E acha que do nosso jeito está bom e qualquer coisa Deus aceita. O irmão Antônio dizia, né, Moniquinha, daqui para cima Deus corrige tudo. Mas não é verdade. Porque tem coisas que se você não fizer pelo motivo certo, o Espírito Santo nem olha. Então tudo isso é para a gente guardar a informação do amor de Deus.
Nós vamos retomar esse assunto, vamos falar muito mais dele, de detalhes dele, né? Mas a visão geral é essa. Esse estudo eu vou colocar lá no site depois, né? No grupo, né? do WhatsApp. Gente, lembrando, nós temos lá um e-mail, adonairesponde@gmail.com. Se você tiver dúvida sobre qualquer um desses assuntos, manda um e-mail. Se não for eu, vai ser o Paulo, vai ser o Joel, vai ser o Márcio, vai ser o Luiz, mas algum ministro vai estar respondendo para você, porque todos nós acessamos essa conta e todos nós respondemos as questões relacionadas a esse estudo. Eventualmente, você precisa de uma informação sobre alguma outra coisa, ponha lá. Talvez demore um pouco mais, tal, mas a gente vai responder também. Mas o foco são as coisas relacionadas ao nosso estudo da doutrina que vivemos, né? da maneira como o Senhor tem falado conosco. Então, perguntou, está com dúvida, responda, pergunta lá. O grupo de WhatsApp não é para vocês fazerem perguntas, até porque lá não é aberto para vocês digitarem. Só a gente pode digitar lá. Só a gente pode postar mensagem. Qual que é o foco? O foco é transmitir os estudos para vocês. Eu li por cima algumas coisas que eu escrevi. Foi um dia corrido, eu não consegui fazer isso aqui ontem. Eu fiquei o dia inteiro com isso aqui na cabeça hoje. Vocês não têm noção de quanta coisa eu li para chegar aqui. Tem muito mais informação no papel do que eu falei. E mesmo assim, já foi mais de 1 hora falando sem parar. Essas informações, como as outras que a gente passa, todos os estudos que a gente está fazendo, a gente está disponibilizando lá também. Né? E também nós criamos um drive virtual lá no Google Drives, né? Onde nós estamos colocando livros, inclusive manual de escatologia, nós vamos colocar a apostila completa do curso de obreiros, que foi o Márcio que fez, que tem um pouco sobre esse assunto de dispensacionalismo. E eu vou colocar essas informações, depois de uns dias, a gente migra e coloca dentro lá do drive virtual, porque assim, a qualquer momento que você precisar, você tem acesso. Basta você mandar o seu e-mail para a gente, né? Só de você se cadastrar no grupo de WhatsApp, a gente já habilita para você buscar essas informações lá. Faz um contato com a gente que a gente manda para vocês. Tá certo? Lembre-se, conhecimento incha, o amor edifica. Toda a informação que damos para você, todo o conteúdo que passamos para você, não faz de você um salvo. Faz de você alguém informado. Mas para você ser salvo, essa informação tem que sair daqui, passar por aqui e se tornar uma realidade na maneira como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. A informação está aqui, mas ela não move você a amar o seu próximo, tem alguma coisa errada, tem boi na linha. E isso precisa mudar. Porque quem vai para o céu não é quem sabe a Bíblia, é quem ama. Sem essas informações, você vai para o céu. Lembra do ladrão na cruz? Ele foi batizado nas águas? Foi batizado no Espírito Santo? Ele estudou escatologia? Mas ele foi para o céu. Então, Deus olha as coisas que não são como se já fossem. Só que a gente tendo a chance de aprender, dada por Deus, isso alegra o coração de Deus, quando este conhecimento nos melhora para Ele. E esse é o lado importante da coisa. Estudamos para agradar a Deus, saber como agradá-lo, saber como evitar as armadilhas do mundo para não desagradá-lo. Amém?